Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Acervo Fantástico. Quem fala com vocês é o Felipe Sobreiro e estou aqui para apresentar a segunda parte de nossa conversa com nossas amigas do canal Que Horror. No episódio passado a gente cobriu metade da nossa lista dos favoritos de horror de 2010 até 2025 e agora continuem ouvindo nossa conversa com os outros 5 filmes da nossa lista. Valeu! Mas então, aproveitando que a gente falou aqui de males invisíveis, se tem alguém perseguindo você ou não, vamos aproveitar e vou perguntar pro Igor. Sua outra dica, Corrente do Mal, It Follows de 2014. Já adianto que eu acho um filme bem legal, mas e aí, o que levou você a recomendar ele pra gente? Eu amo de paixão esse filme. Eu acho que é uma espécie de reatualização. É uma reatualização da estética do John Carpenter, que tem muito a ver com um tipo de horror que eu acho raro de se ver no cinema. Os filmes que eu vi, assim, que pertencem a esse tipo de horror, normalmente eu tendo a gostar muito, né, que é liminal horror, sabe? Esse tipo de horror que se passa em áreas liminares. Então, assim, é o estacionamento vazio, é o shopping center depois que todo mundo já foi embora e não tem mais ninguém. Esse horror meio inquietante das vitrines sem luz, ou então dos parques sem muita luminosidade, sem ninguém na rua. Tem um filme dos anos 70 chamado O Messias do Horror, Messiah of Horror. Não sei, na verdade, se é esse o título aqui no Brasil, mas em inglês é The Messiah of Horror, que eu acho que foi um dos primeiros filmes que traz essa estética. Os filmes do Kiyoshi Kurosawa também, Pulse, né, o original, né, o Cairo, que mostra muito a solidão das pessoas, sabe, em cenários urbanos. Eu gosto muito dessa estética, assim, sabe? Eu acho um negócio muito bonito e eu acho que o It Follows, ele traz isso muito bem. Inclusive, esse tema dos espaços liminares é tão em voga que a 24 está desenvolvendo um filme que é especificamente sobre esse assunto, The Backrooms, eu acho. Sim. Louco pra ver. Eu já li muita gente dizendo que não vai ser tão bom. Enfim, foda-se. Eu tô louco pra ver esse filme, né? Justamente porque eu gosto muito dessa estética. Eu fiquei muito interessado em assistir esse filme particularmente, né? Que é baseado numa creepypasta. Enfim, depois a gente fala mais sobre isso, mas eu gosto muito do It Follows. Eu gosto muito... A gente já falou sobre o It Follows, né? Inclusive no nosso outro podcast, né? No Sala de Projeção. Eu gosto muito, sabe, desse cenário urbano decadente, sabe? Em que você vê vários personagens jovens sem nenhum tipo de supervisão de adultos. Parece que os adultos retiraram desse mundo, né? Inclusive, isso é um dos temas, né? Essa busca pela identidade em meio a um mundo não referencial, que não te dá referências, né? Você não tem adultos, você só tem outras pessoas jovens como você. E aí, nesse ínterim, aparece esse mal, que é algo que segue as pessoas. E eu acho fantástico o fato do filme não dar uma explicação do que é uma maldição que começou no século XVIII. Ele foge um pouco com a linha de muitos filmes que, nossa senhora, cagam o roteiro justamente porque eles tentam encontrar uma explicação. Oh, meu Deus, porque isso é uma maldição muito antiga que começou no século XVIII, se você fizer tal coisa. Não, o filme não dá nenhum tipo de... Você fica igual os personagens, você não tem nenhum alento. E você só pode contar com você mesmo e com a pessoa que tá do seu lado, mesmo que ela não seja assim, a melhor pessoa com quem você poderia contar. Isso é uma coisa que eu acho interessante, assim, sabe, no filme, né? Os personagens não são um grupo coeso de jovens que se ama loucamente, são, sei lá, aquele grupo clássico de amigos inseparáveis que a gente vê em vários filmes de slasher. Não, sabe, tipo, uma galera meio aleatória que não se conhece direito, parece que não se gosta direito, mas eles estão lá tentando sobreviver a essa ameaça. Isso é meio, cara, uma fotografia que eu acho deslumbrante, talvez seja o filme esteticamente mais bonito, né, desses 10 filmes que a gente escolheu. Assim, quer dizer, eu gosto muito também do filme Lars von Trier, mas eu prefiro, se eu tiver que escolher, eu prefiro essa estética, né, do It Follows. Fotografia eu acho linda, os atores eu acho que estão muito bem. Trilha sonora, eu sei que hoje é meio que clichê, né, ainda mais depois de Stranger Things e tal, mas essa trilha sonora meio anos 80, com sintetizadores, eu acho que no filme, nesse contexto do filme do It Follows, funciona muito bem, sabe, isso só aumenta o clima do filme. Eu não sei, eu amo esse filme, realmente, assim, sou louco por esse filme. É um dos filmes que eu assisto quando eu quero descansar a cabeça. Eu sou meio esquisito, né? Mas It Follows, assim, quando eu não quero pensar em muita coisa, eu coloco lá, eu fico só viajando naquelas ruas depauperadas, né, de Detroit, e os personagens. E um filme meio silencioso, meio quieto, meio calmo também, assim, sabe, tipo um terror que não é frenético, que não é muito gory também. Eu gosto disso também, às vezes. Então é isso, sabe? Eu sou apaixonado por esse filme. Por isso que eu escolhi. Perfeito. Eu amo esse filme também. Eu reassisti ele agora. Tem uma clara analogia a IST, né? Que você passa a maldição através do sexo, mas eu acho que o filme vai muito além disso. O Igor tinha comentado sobre o John Carpenter, né? E eu, assim, eu sou uma pessoa obcecada com Halloween, né? E eu percebi uma clara homenagem, né? Tanto o bairro, que lembra muito Haddonfield, que é a cidade, né, fictícia onde se passa
Halloween. Tem aquela cena da Jay lá na escola, que ela tá meio viajando na aula, e aí ela olha pela janela e ela vê, acho que naquele momento é a véia, né? Sei lá, a véia de roupa de hospital, uma senhorinha que é bem a cena que a Jamie Lee Curtis tem também, quando ela vê o Michael Myers lá fora. Eu amo a Maika Monroe, acho ela uma atriz ótima, low profile. Ela tem uma vibe meio baixa energia, né? Mas que, sei lá, pra mim funciona muito bem. E é isso que você também comentou, ô Igor, como vários slashers, vários filmes que tem adolescentes como personagens principais. Cadê os pais dessas crianças, desses adolescentes? Não tem, né? Tipo assim, eles até são mostrados de um jeito meio quando aparece, meio nas sombras ali, não tem muito claramente uma presença forte de nenhum pai ou mãe, exceto pela parte bizarra, na qual aquele amigo Greg é morto pela, não é a mãe, né, mas o espírito, sei lá, toma a forma da mãe, de um jeito super sexual, né? Ela aparece lá com os peitos de fora, e aí na hora que ela mata ele é de uma maneira super, super sexual, e aí fica um questionamento, assim, se tá fazendo um aceno sobre abuso, né? Enfim, eu acho um filme muito rico, tem muita coisa que dá pra discutir, e eles vão fazer uma sequência, né? Eu espero que eles não expliquem a origem de onde veio a maldição, mas é isso, eu amei esse filme, amei rever. Também acho um comfort movie. They Follow, né? É a sequência. Thaís? Eu adoro esse filme também, já vi várias vezes. A gente até tinha comentado antes, né? Será que esse filme é um slasher sobrenatural? Eu acho que, como em muitos filmes slasher, a sexualidade é muito presente. A gente vê em vários slashers, né? Aí o casal adolescente que transa no início do filme vai ser punido pela expressão sexual, o assassino vai lá e mata. Nesse caso, tem essa questão, como a Bia falou, analogia a IST, há muitas coisas, mas eu acho que também a expressão sexual, a poder ser liberto, digamos, porque como se a pessoa fosse punida por isso. A gente vê a menina que eu acho que era o primeiro encontro dela com o menino, ou um dos primeiros, e que eles transam ali no carro, né? E aí ela pega essa maldição, então quase como se fosse uma punição mesmo. E eu concordo também, eu acho um filme muito bonito no geral, eu adoro a forma como os sustos são construídos, porque não é jumpscare só por jumpscare, né? Aquele homem gigante, ele é muito sinistro. E a véia só andando também, e aquilo é muito sinistro, assim. E eu gosto muito da forma que o medo é feito. É um filme esquisitaço, mas que funciona super. Eu gosto do ritmo dele, apesar dele ser um pouquinho mais lento também. Eu gosto muito do ritmo dele, eu gosto muito das atuações. E acho que é isso. Eu acho ele super assustador, de uma forma que a gente não tá acostumado, né? Então gosto muito desse filme mesmo, já vi várias vezes. Só queria rapidinho fazer as minhas palavras da Thaís, é exatamente isso que eu acho. É um filme muito bem feito, eu gosto muito, igual vocês, eu também acho maravilhoso, já vi 3 vezes, a terceira vez que eu vi agora pro podcast. E é um filme realmente assustador, né? Eu acho tão difícil hoje em dia você fazer um filme de terror, um filme de horror que realmente assusta e te deixa inquieto, ou então te deixa com medo, ou então te deixa assim com calafrios, né? Com frio na espinha. É um dos temas principais da discussão de filme de horror, né? De você trabalhar o que já foi feito, e aí quando você reconhece o que já foi feito de uma forma levemente diferente, é uma coisa até pode ser divertida, mas não dá medo mesmo. Esse filme não, esse filme ele retrabalha o slasher de uma forma, ele usa essas imagens, né? Ele usa esses personagens que perseguem de uma forma tão magistral que realmente quando eles começam a andar em direção à vítima, você não sabe o que eles vão fazer, né? É uma mistura de uma imagem que é não familiar, uma imagem familiar, mas não familiar, esquisito que se deixa inquieto, sabe, de um velhinho, então de um homem velho muito alto, e você não sabe o que vai acontecer, né? Uma mistura disso com um desconhecido, é uma mistura do não familiar com o desconhecido, né? Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que eles são capazes de fazer. O Halloween, você sabe que é um homem lá, doidão com a máscara, que tem machado, tem um monte de coisa, e ele vai lá e mata o Jason, a mesma coisa, né? Mas esse filme você não sabe como eles fazem, sabe? Você só vê em algumas cenas no final, na piscina, e a cena da mãe, muito bem falada, são cenas que aterrorizam as vítimas. São cenas terríveis, são cenas horrorosas, mas você não sabe como exatamente as vítimas chegam num estado de mal-estar tão grande, de sofrimento tão grande que elas morrem. Você não sabe como elas foram mortas, né? Então, esse filme é brilhante em várias formas. Eu também gosto, como o Igor falou, né? Eu também gosto desse aspecto do filme se passar numa realidade meio mágica, sem tempo exatamente, né? Meio nos anos 80 ou não, ou meio no futuro, uma realidade alternativa
alternativa, é uma realidade meio Detroit, urbana, decadente. É um filme que tem várias nuances interessantes, né? Que realmente valem muitos episódios de discussão, horas de discussão, com certeza. É um filme maravilhoso, meio unânime aqui entre nós, né? Eu ia falar justamente isso, né? Eu acho que chegamos à nossa primeira unanimidade, né? Não sei se talvez a única, será? Vamos ver. Vamos conferir até o final desse episódio. Vamos ver se tem alguma outra unanimidade. Mas eu acho que It Follows, com certeza é. Eu acho que todo mundo gosta aqui desse filme. Perfeito. Eu queria falar da segunda dica da Thaís. É um filme francês, da Julia Ducournau, de 2016, chamado Grave, né? Ou Raw, em inglês. Que eu vi que não tem tradução em português, né? Raw, que é cru, né? Grave é em francês, o título original, Grave. Eu queria perguntar pra Thaís, né? Um filme que eu vi, eu achei muito legal. Aquela Hans Marillier, que é a menininha, foi um achado, assim, incrível essa menina. O que levou você a recomendar esse filme pro episódio especial? Por favor, Thaís. Nossa, eu amo esse filme, eu sou apaixonada, eu sou meio monotemática com esse filme, porque foi uma revelação, assim, pra mim. Eu assisti, tinha acabado de lançar, eu acho, e tinha na Netflix, e eu assisti despretensiosamente, assim, não sabia muito sobre o que era, e eu fiquei obcecada. E, assim, 10 anos atrás, eu sou novinha, né? Então, 10 anos atrás, eu tinha, o quê? 17 anos? 17, 18 anos, perto. Então, eu peguei, assim, esse filme com uma visão muito próxima a mim. E o que eu estava vivenciando ali, apesar de já ter passado pela puberdade, eu também estava entrando na faculdade, eu estava descobrindo coisas novas sobre mim, sobre ser mulher, sobre sexualidade. Então esse filme pegou muito, assim, pra mim. Eu sempre tive relações muito conflituosas com meninas e mulheres na minha vida. Então o jeito que o relacionamento das duas irmãs foi construído e a forma abjeta com a qual a Justine, que é a protagonista, lida com a expressão sexual dela, mas também com o crescer, né, que é uma coisa dolorosa, e para meninas e mulheres é algo que é muito tabu ainda, a menstruação, várias coisas. Eu acho que aquela cena que jogam o sangue nos calouros é muito simbólica também. Eu me conectei muito com esse filme, eu fiquei obcecada por ele, assim. Vai ser muito estranho isso que eu vou falar, mas eu tenho uma quedinha pelo canibalismo. Assim, eu acho um tema muito interessante e, assim, já vimos muitos filmes, muitos livros, muitas obras retratando canibalismo e essa devoração como amor, como uma simbiose, como você querer engolir a outra pessoa, né? Conversa muito com contos de fada também, em alguns aspectos. E a história é dessa menina que ela vai começar a faculdade de medicina veterinária e a irmã dela é caloura dela, ela vem de uma família vegetariana e lá o trote que tem a iniciação é engolir o coração de um coelho, alguma coisa assim, algum animal pequeno. É um fígado cru. É, o fígado. E já é uma coisa horrível pra quem come carne, pra quem é vegetariano, então é uma grande violação. Só que a irmã dela fica, você vai fazer isso, porque senão você vai ser excluída daqui. E a partir disso, a Justine descobre uma fome insaciável dentro dela. Então eu acho um filme muito bonito. Eu sei que isso é estranho de falar também, mas eu acho muito bonito a forma como tratam o crescimento da Justine, o início da vida adulta, a forma como ela se relaciona com a irmã. Tanto que o meu TCC da minha graduação, eu fiz, um dos filmes que eu analisei foi esse também, quando eu vou falar sobre relações simbióticas entre mulheres, a forma como as duas irmãs se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Então, o embate que elas têm, que elas se mordem, elas querem se arrancar uma da outra. É muito bonito pra mim. E agora, ano passado, lá no CCBB, teve uma amostra de filmes dirigidos por mulheres, filmes de terror. E claramente esse filme foi dirigido por uma mulher, fala de uma sensibilidade muito bonita. Não que um homem não consiga trazer sensibilidade, mas eu acho que faz uma certa diferença, né? E eu assisti esse filme pela primeira vez no cinema. E eu chorei horrores no final, assim. A minha amiga que tava comigo me olhava assim, véi, o que tá acontecendo? Foi muito legal ver a reação das pessoas ao que tava acontecendo. Muita gente pra quem eu indiquei falou, nossa, eu parei na cena do dedo, quando ela rói o dedo da irmã dela, né? E vem uma trilha sonora muito intensa. Então eu gosto muito desse filme. Eu comecei a assistir o outro filme que essa diretora fez, que é o Titan, mas eu não terminei de ver.
ainda. Engraçado que a atriz da Justine faz uma personagem chamada Justine nesse filme. Titanic, eu fiquei, será que é a mesma de Raw? Mas não sei. E sim, tem o filme Bones and All, né, que é Até o Osso, que eu gostei bastante desse filme também. Eu tenho um pouco de preguiça de algumas coisas que eles trouxeram lá, mas eu acho muito interessante esse tema e foi por isso que eu quis trazer esse filme. Perfeito. Eu também acho que é um filme muito bonito e, ao mesmo tempo, pra mim, é facilmente o filme mais nojento desses 10. É mais body horror, mais ela comendo o dedo, sangue, vomitando, levando sangue, comendo comida crua, trabalhando com o cachorro morto. É bem visceral, todos os sentidos, assim. Mas eu adorei. Eu gostei muito do Titanic, inclusive, antes do acervo, a gente tinha aquele sala de projeção. Chegamos a fazer um episódio dela que vale a pena, a gente recomenda o pessoal ouvir, e especialmente assistir o filme dela, né? E Raw, pra mim, é um filmaço, assim. Não pede pra nenhum desses outros que você mencionou, Bones and All, We Are What We Are, que o Diego falou. Esses filmes contemporâneos sobre canibalismo, né? Acho que o Raw é o grande deles, na minha opinião. Gente, eu acabei de terminar esse filme, sabia? Tipo assim, meia hora antes da gente começar a gravar. Eu adorei, a Thaís achou que eu não ia gostar, né? Eu amei. Ele é muito desconfortável, de fato, né? Em alguns momentos, principalmente com os animais, as partes dos animais, né? Que pra mim pegam muito. Mas eu achei um filme excelente, assim. Ele fala sobre monstruosidade adolescente, né? Como a adolescência pode ser, o início da vida adulta pode ser uma fase tão monstruosa mesmo, né? E a gente começa... Diego deve ter morrido com o começo do filme, né? Que você falou que não gosta de bullying. Ninguém gosta de bullying, né? Mas, cara, aquele trote que eles fazem no começo, meu Deus, que coisa bizarra, violenta, sem noção. Achei pesado. Mas, assim, o filme fala sobre amadurecimento, né? É isso, ele é, tipo assim, muito grotesco, mas ele tem uma mensagem muito sensível por trás. Mostra a irmã que já tá um passo à frente, né? No sentido de que ela já tá um pouco mais madura, mais desenvolvida. No filme, eles usam o canibalismo, né, para retratar isso, mas ela já é mais tranquila com a sexualidade dela, é uma mulher mais segura. Ao mesmo tempo, ela é muito escrota com a irmã, né? Meu Deus, como é que ela filma aquele momento, né, delas? Enfim, eu achei curiosa a fala, acho que é do pai, não sei, não lembro quem fala isso, mas que eles iam abater o cachorrinho deles, porque teoricamente ele tinha comido o dedo, né, que na verdade foi a menina, mas ele tinha teoricamente comido o dedo da irmã. E aí eles falam, tem que abater porque quando o animal come uma carne humana, ele pode gostar e vira um perigo pras pessoas, né? E aí eu fiquei assim, caraca, fiquei até pensando, será que aquele negócio lá no começo era carne humana e o povo do trote zoou que era fígado de coelho? Porque foi bem o que aconteceu com ela, né? Ela comeu, gostou e aí virou maluca. Ela é uma das personagens que demonstra mais sensibilidade com a causa animal, apesar de estar no curso de veterinária, né? Os bichos meio que não tem nada a ver, tem uma discussão meio ética lá sobre, bizarra também, sobre o negócio do macaco, de uma zoofiliazinha lá que eles discutem. Enfim, ela sempre se coloca bem mais sensível em relação a isso, e aí depois quando ela já tá comendo carne humana e já tá mais amadurecida, entre muitas aspas, ela não tá nem aí mais, né? O cachorro dela acabou de ser abatido, aí ela na aula corta o cachorro nem aí, tipo assim, tô cortando qualquer coisa aqui, até o amigo dela, coitado do Adrian, olha assim, caramba, você tá diferente, né? Achei assim, as atuações perfeitas, a personagem principal é muito boa, é muita nuance que ela dá ali, aquela cena do dedo, até ela decidir não, né, porque é meio impulsivo, né, ela fica olhando, aí tem todo um tempo que ela preenche com, você entra na cabeça dela, né, dela tá pensando, cara, nada a ver, mas ao mesmo tempo, nossa, que vontade de, e até chegar no ponto que ela começa a comer o dedinho lá da irmã. Amei, eu achei a Julia Ducournau, a diretora, né, e ela é roteirista também, né, ela é francesa, né, achei assim, sensacional, ela é muito, muito competente. Eu também comecei a assistir Titane e não terminei, eu não gostei tanto, mas eu pretendo terminar um dia, mas achei um filmaço, amei, espero rever em breve. Perfeito. Só para os ouvintes, né, a cena do dedo é que tem uma cena que a irmã tá depilando ela pela primeira vez, assim, e aí ela vai cortar o esquema lá que ela não quis puxar da cera, aí nessa movimentação a irmã corta o próprio dedo fora, né, aí a menina fica com o dedo lá segurando e dizem, coloca no gelo, não sei o que, ela fica olhando o dedo, ela tem todo esse processo de decidir que realmente vai experimentar o dedo da irmã dela até que ela come todo, muito bom. Só que a irmã tá desmaiada e quando ela acorda vê a irmã comendo o dedo, e aí a reação dela é estranha, né, e você fica assim, uai, eu achei que ela estaria mais horrorizada, aí depois você percebe, minha filhinha, você também come dedos? Falando assim o que eu acho sobre o filme, eu queria terminar perguntando pra Thaís, como esse filme marcou muito a Thaís. Eu assisti Titane primeiro.
2 vezes, né? Porque a gente falou sobre ele no podcast e eu amei o Titânia, adorei, né? Eu achei fantástico, ótimo filme de body horror, achei bem radical de verdade, com substância e com ideias. Eu achei muito interessante, muito legal, muito novo, muito original. E aí fui ver Raw agora, todo, né? Eu tinha visto assim, tipo, algumas cenas, também me dei conta de que, como parecido com a Bia, também fui assistir o filme do início ao fim, com atenção 100% agora. E eu quero perguntar pra Thaís o seguinte, né? Eu achei que o filme, eu tava com uma menina entrando na faculdade que ia apresentar algum tipo de comportamento subversivo, né? Contra a sociedade, contra a maneira como a universidade funciona. E a universidade sendo um grande metonímia de todo, né? Da civilização da sociedade e tal. A faculdade é um excelente ponto ali de metonímia com a sociedade. E achei que ela ia ser como se fosse uma tensão entre ela, o indivíduo, a aluna, caloura, contra aquela instituição histórica tradicional que institucionalizou o bullying, a crueldade e tudo. Mas o filme, ele também tem muita ênfase na relação dela com a irmã. E a irmã é como se fosse um canal, né? Como se fosse uma representante do monstro, né? Da universidade, da instituição, da tradição. A irmã, ela repete tudo. Ela copia o comportamento de tudo e meio que impõe, termina de impor com mais crueldade ainda, porque a irmã dela, né? A todos os rituais que você tem que passar no primeiro ano, segundo ano da faculdade, né? E assim, a sensação que eu tive que isso enfraqueceu um pouco o filme, né? Essa ênfase nela, da relação dela com a irmã, né? Essa rivalidade entre as duas. E a Thaís falou que isso foi uma das coisas mais interessantes que ela achou no filme, que é uma das coisas mais fortes, mais potentes, então o contrário do que eu senti. Eu só queria que ela falasse um pouco mais sobre isso. Claro, eu acho que tratar bem relações entre mulheres no cinema é uma coisa que falta muito. Tem até aquele teste de Bechdel, né? Que a Alison Bechdel, sem querer, botou aí no mundo, que eu acho que mulheres em cena tem que estar conversando por pelo menos 20 minutos sobre algo que não sejam os homens do filme, né? Então, assim, eu acho que esse filme trouxe de uma forma muito bonita, porque as mulheres são, desde garotas, postas umas contra a outra. Existe muito diálogo de sororidade, mulheres vão ficar unidas, mas isso não é o que acontece. Meninas são muito cruéis umas com as outras, assim, de uma forma perturbadora. E eu acho que vem muito de uma misoginia internalizada e também da vontade de não ser patética como as outras mulheres são na visão do patriarcado. Então, pra mim, a relação entre elas é tão importante porque existe aquela rivalidade, existe aquela coisa ruim uma com a outra que irmãs, eu acho que costumam ter um pouco, né? Óbvio que não é regra, mas do que eu já observei, sim. Mas também ali no final, quando a irmã dela come o melhor amigo dela, a Justine fica desesperada, mas ela vai lá, pega a irmã pela mão, dá um banho nela, prepara ela para o que vai vir, porque ela se reconhece na irmã. É uma perpetuação do ciclo de trauma, porque a mãe delas também é assim, né? O pai mostra ali, no final ele abre a camisa e ele tá todo mordido, e é por isso que a mãe queria que eles fossem vegetarianos para suprimir o instinto tão voraz que existe dentro das mulheres da família. Então tem que suprimir aquilo, e a irmã, a Alexia, ela não suprime. Então a Justine tem uma relação, na minha visão, de admiração e também de repulsa em relação à irmã. De, eu tenho vontade de ser que nem você, mas a última coisa que eu quero ser é igual a você. E ali no final, por mais que a irmã tenha feito coisas horríveis e tenha sido presa e tá pagando pelo que ela fez, a Justine vai visitar ela e demonstra carinho. E eu faço muito paralelo com as relações que eu tive com melhores amigas e a competição velada e aquela coisa de quem é melhor, mas ao mesmo tempo eu te amo de uma forma que dá vontade de te engolir. Eu acho que é um filme extremamente queer também, apesar de não ter uma relação explícita ali, né? Mas por ele tratar de assuntos muito marginalizados. E eu acho que por eu ser uma mulher lésbica, eu também presto muita atenção nesses detalhes
queer, assim, de as relações homoeróticas e homoafetivas entre meninas na pré-adolescência, e que eu acho que até mulheres héteros passam um pouco por isso. Então eu acho que isso me chamou muito atenção justamente por isso. Eu começo a minha dissertação de mestrado explicando que eu resolvi escrever sobre irmãs, porque o meu romance de que eu defendi no meu mestrado, eu escrevo sobre irmãs, falando que eu gosto tanto do tema de relações entre meninas e irmãs porque eu nunca tive uma irmã. Então isso me impacta bastante. Espero que eu tenha respondido, não sei se fez muito sentido. Perfeito. Aproveitar que a gente está falando de cinema internacional, né? A gente falou de um filme francês. Bora falar do filme mais recente agora, no momento que a gente está gravando esse episódio. O filme mais novo foi uma seleção do Diego, chamado Exit 8, que até onde eu sei é baseado num videogame, 2025, filme japonês. E aí, Diegão, eu sei que você acabou de assistir, então o que levou você a recomendar ele pra gente hoje? Então, eu estava em busca, né, de um filme sobre o qual a gente não tinha falado ainda, né, no nosso podcast, e um filme que realmente tenha me impactado, e acabei encontrando esse filme, que eu gostei muito, e realmente tem 2 temas nesse filme que me impactaram. Tirando, é um filme sobre um homem que entra numa realidade tipo além da imaginação, uma realidade meio realismo mágico. Ele entra no metrô, e aí ele começa a ter um tipo de percurso, de jornada circular. E para que a jornada se torne uma espiral e ele consiga sair no finalzinho, ele precisa desempenhar tais e tais e tais tarefas, né? Uma coisa bem japonesa, né? Tem um protocolo, tem um script, e você tem que seguir aquele script certinho, aí você consegue resolver aquela situação no fim. Que pra quem não sabe, você morou no Japão uns anos, né? Tem esse detalhe também. Eu morei no Japão 4 anos e meio. Então, alguns temas japoneses me tocaram muito. E esse filme, ele tem um tema que é o tema da criança, né? O tema de filial, né? Ter filhos, o tema... Porque o filme, ele começa, né? A grande cena no início do filme é um homem que tá no metrô, ouvindo música na dele, no metrô no Japão, um monte de gente ali calada, certinha, séria, naquela harmonia do silêncio. Pro japonês é super importante, fundamental que haja uma harmonia silenciosa num ambiente como o metrô, com muita gente. E aí tem um bebê chorando, começa a chorar. Isso irrompe a harmonia, quebra a harmonia completamente. E a mãe do neném tá sentada e com o neném no colo e ele tá chorando e ela não consegue fazer ele parar de chorar, né? Às vezes acontece. E tem um homem japonês, bem japonês, já vi japonês assim, já vi, gritando com ela, brigando com ela, obrigando ela a parar, fazer o bebê parar de chorar. Como que eu vou fazer um bebê parar de chorar? Assim, do nada, com mágica e tal, sabe? Ela até poderia pensar em dar de mamar pro neném, sabe? Mas até isso é uma coisa meio proibida, meio mal vista no Japão, você dar de mamar em público no Japão. Tem várias coisas, né? E o filme, ele tem esse tema recorrente, né? Talvez seja o tema principal dele, que é a ligação, a relação entre as pessoas adultas, o pai ou a mãe, o que seja, com uma criança no Japão. Que é uma relação atípica, uma relação diferente do que a gente tem com as crianças no mundo ocidental, na América Latina. E hoje em dia o Japão, ele passa muito por essa situação, o Japão, a China, a Coreia, eles passam por essa situação de baixa índice de natalidade absoluto, né? Cada vez mais pessoas não querem ter filhos, não querem ter essa questão de anos e anos, e você compartilhar uma criança com alguém, com seu marido, com sua esposa, não querem, ninguém quer isso. Tá todo mundo focado na sua carreira, no seu desenvolvimento, né? Com razão, muitas vezes. Existem papéis muito definidos, muito sólidos do que os deveres do pai, os deveres da mãe no Japão, e muita gente não quer se enquadrar nesse papel definido, com esses deveres, né? Esses direitos. Não querem, sabe? Então, não tem filhos, né? Então, a sociedade cada vez mais ficando velha, com poucas crianças. Então, eu vi muito isso lá no Japão, de um distanciamento cada vez maior, né? De uma ausência de empatia cada vez maior com as mães, com os pais e com as crianças em si. Lá é muito mais importante esse conceito de que o bem-estar da comunidade, o bem-estar daquele grupo é muito mais importante do que o bem-estar de um ser. Pode ser bebê, criança, não tem nem aí. Que seja, o bem-estar de todos é muito mais importante. Assim como parênteses, né? Lá, por exemplo, no Japão, acho que é o único lugar do mundo que eu vi que pode ter 5 caras jovens, solteiros, sozinhos, fortes, sentados no metrô, uma mulher com a barriga imensa, grávida, eles não cedem o lugar para ela sentar. Isso não faz parte do script, não faz parte do protocolo. O conforto de não importa tanto. Às vezes eu tava com uma amiga lá grávida e eu tinha que falar pro japonês, levanta daí, cara.
ela vai sentar. Aí quando você pede, eles levantam e ela senta. Então eu achei isso legal do filme, né? Eu achei isso interessante, porque tem uma parte no filme que um dos personagens, ele não consegue sair daquele labirinto, porque ele desiste, ele larga a criança sozinha, ele abandona a criança e vai embora. E a chave de sair daquele labirinto é isso também, né? Que talvez alguém pode falar que é muito sentimental, que é meio bobo, mas é você realmente estar ali e colocar a criança em primeiro lugar, né? Você tá ali e você, não, eu vou sair daqui com ela, não vou sair sozinho, não vou ser individualista aqui e se preocupar só comigo. Então acho que é um filme que tem uma coragem de falar sobre esse individualismo, que é um contrassenso, né? É individualismo versus coletivismo no Japão, e que a criança e o bebê não tem muito lugar nisso. Eu tinha muito incômodo porque eu tinha um neném lá, eu realmente, o Vinícius, meu filho, era um neném no Japão, e eu percebi o incômodo das pessoas quando eu entrava no metrô com um carrinho. O carrinho é grande, ocupa lugar, as pessoas têm que dar espaço e tal, e todo mundo incomodado, puto com aquilo. A última coisa que eu vou falar, eu achei legal também discutir sobre esse filme, porque, por coincidência, né, eu assisti aquele filme Hamnet, que tá aí agora em cartaz. Coincidentemente, né, todas as pessoas com quem eu conversei que viram o filme, e essas pessoas têm filhos, elas amaram o filme, gostaram muito, se sentiram muito emocionadas, né, profundamente tocadas com o filme. E quase todo mundo que não tinha filhos, que assistiu o filme, falou que o filme é muito bom, muito legal, mas que foi meio melodramático, meio exagerado, meio, sabe, realmente foge. E não só o Igor, né, muita gente falou isso pra mim. Muita gente até foi bem mais crítico que o Igor, falando comigo sobre o filme, né? Que o filme realmente pesou muito a mão, exagerou demais, martelou o ponto com excesso. E eu fiquei pensando assim, de que os dois pontos têm razão, são perspectivas muito diferentes de como a experiência de ter filho, né, muda. Você não tem mais como apreciar uma obra de arte, um filme, da mesma forma que você tinha quando você não tinha filhos, por exemplo. E que cada vez mais no Japão se torna difícil a sociedade em si, a comunidade, um grupo de pessoas em si, ter algum tipo de empatia com alguém que tem filhos, porque cada vez menos se tem filhos. E eu fico me pensando, será que isso está acontecendo com a gente também, com a sociedade ocidental? Que cada vez mais pessoas, devagarinho, têm uma certa dificuldade de ter aquela empatia, de se colocar no lugar de que não tem filhos e no lugar da criança. Eu fiquei pensando sobre isso. É uma coisa bem pessoal, bem individual, né? Então, eu fui bem egoísta nessa escolha. Vamos passar pra Bia, que levantou a mão? Nossa, eu amei Hamnet. Eu não tenho filhos, não quero ter filho, mas eu amei. Porque eu acho que além da questão de filhos, é um filme sobre expressão artística, né? Sobre catarse. Então, como artista, assim, essa parte me pegou muito. Mas falando sobre o Exit 8, eu já joguei esse jogo desgraçado, que as regras são simples, né? Bem parecido com o filme, na real. Você tem que caminhar ali pelos corredores, você observa o ambiente, então se tiver alguma coisa fora do lugar, que eles chamam no filme de anomalia, né? Você tem que voltar. Se você atravessa e tinha alguma anomalia, você volta pro 0. E aí você tem que chegar, o objetivo, né? É chegar até a saída 8 vezes, e aí você consegue sair. Se você erra, zera a contagem. Cara, esse jogo é muito desgraçado, porque assim como acontece no filme, algumas vezes, você passa e não sabe o que foi que tava diferente ali. É muito detalhe, né? Eu gostei muito dessa adaptação. Eu achei algumas escolhas foram muito inteligentes, uma cena muito legal pra quem jogou, né? Por exemplo, aquele começo, que é pelo POV, né? Pela perspectiva do personagem principal, bem videogame. Todos os detalhes do jogo aparecem, tem as plaquinhas iguaizinhas, o homem com a maleta, que no filme é desenvolvido, né, a origem desse personagem, né, ele era uma pessoa que também estava jogando, mas acabou ficando presa ali. No jogo ele é só um cara com a maleta, ele é só uma parte do cenário, né. Aquele posterzinho com os olhinhos também, que você fica toda hora olhando no jogo pra ver se mudou. Eu acho que eles extraíram leite de pedra, eles conseguiram desenvolver a história, pensar no que poderia preencher, porque se fosse só o que é o jogo mesmo, ia ser um curta, né? Um curtinha-metragem. Enfim, a lógica do jogo, ela é bem adaptada e ela é apresentada muito rápido, você entende rápido, né? O que ele tem que fazer ali. Eles colocam um draminha lá, tem a parte que não é só o fato de querer ou não querer ter filhos. Eu acho que isso cada um, né, sabe o que é melhor pra si. Mas no caso do cara, ele fez o filho e depois não quis cuidar. Aí, meu filho, fazer não é fácil, né? Tipo assim, tem a responsabilidade, não vai deixar a mulher lá sozinha, coitada. E aí tem aquela coisa do menino talvez ser o filho dele no futuro. Enfim, o filme tem uma lógica muito de punição, assim, ele não se posicionou diante da agressão que
você citou do metrô, da mulher com o neném, o cara lá super equivocado, maluco, e ninguém se posicionou, né? É uma cena bizarra que você fica assim, gente, todo mundo no celular, enquanto o cara tá sendo super agressivo com a mulher. E achei meio Jogos Mortais, tipo assim, ele tá sendo punido porque ele não se posicionou naquele momento e porque ele fugiu da responsabilidade dele, né, como pai, e você fica esperando ali no final, né, ter aquela repetição do dia do bebê, e você fica esperando pra ver se ele teve algum tipo de aprimoramento moral, e cara, demora, né, eu fiquei assim, meu Deus, eu imaginei que ele fosse ter, que o final fosse esse, só que demora tanto que você pensa, não é possível, não, ele vai continuar igual, não vai fazer nada, mas enfim, eu gostei muito, me surpreendi bem positivamente. Pois é, assistindo essa cena do começo, né, do bebê e do final, foi o que eu pensei, acho que essa é a cena que fez que o Diego recomendasse. O cara teve que dar um salto sobre-humano para romper esse padrão, né, de não se intrometer com o estranho numa situação pública no Japão. E do final demora. Aí você vê que ele vira, aí você nem vê o confronto, né? Ele entende que ele vai ter o confronto, mas não mostra. De tão difícil que foi pra ele romper aquilo, eu assistindo, eu falei, acho que é isso aqui que o Diego tá querendo iluminar, assim. Sim, Diego, você já se defendeu aqui da minha crítica, já antecipou, né? Você me conhece muito bem, né? Você já antecipou o que eu ia falar, diabo de filme sentimentalóide, coisa de papai. É por isso que eu não quero ter filho, é por isso que eu não quero ter filho, tá vendo? Porque aí meu juízo crítico cai, eu fico gostando desses filmes aí bobo, dessas coisas todas. Tô brincando. Não é por causa disso, não. Não é por causa disso que eu não gostei desse filme. É por conta de outra coisa, de uma crítica que eu já fiz aqui e que eu acredito que eu vou fazer de novo aqui, ainda nesse episódio, que é, novamente, você tem aí... E eu confesso que isso é uma picuinha minha, assim. Isso sou eu que tô sendo chato, sabe? Porque não é uma coisa que pode ser universalmente aceita por todo mundo, assim, mas é uma implicância, lembrei. Uma implicância que eu tenho, que é, quando a metáfora fica muito clara, então pra mim, assim, esse cara andando infinitamente nesse mesmo corredor, bom, assim, tem que dar crédito pro filme. O começo dele eu achei interessantíssimo. Todas as soluções visuais que ele tava dando pra essa história, essa câmera POV seguindo ele, assim, primeiro, parece que é ele que tá vendo as coisas, depois a câmera fica seguindo ele, e toda a atmosfera e o clima do filme, assim, sabe? Na primeira meia hora eu tava assim, uau, esse filme tá do caralho. Mas aí tem aquele momento que a chave vira, assim, sabe? Tipo, entendi, esse cara ele não sabe se ele quer ter um filho ou não, ele tá conversando com ela no hospital. Foi justamente no momento que ele fala com ela pelo celular, ele ainda dentro do corredor. Assim, ele já tava preso no corredor, e aí ela liga pra ele, ou ela acha que ela liga pra ele, e eles têm essa conversa pelo celular, e ela meio que aparece também no fundo uma hora. Nesse momento, assim, a minha chave virou e falou assim, tá, entendi, esse cara ele não sabe se ele quer ter o filho ou não, e aí ele não consegue tomar uma decisão, e isso é uma metáfora visual pra ele não conseguir tomar decisão, ou seja, ele tá girando no mesmo lugar, assim como a nossa cabeça fica em loop, quando você não consegue chegar a uma conclusão, você fica pensando naquele problema várias vezes. Beleza. E é isso. Tá, o momento que eu saquei que, sabe, todo esse pesadelo, todo esse inferno, que poderia ser uma coisa mais literal até, assim, isso é a possibilidade inventada por aquela moça que depois você descobre que ela é mais uma das ilusões, né, do corredor, né, assim. Será que a gente morreu e a gente tá no inferno? Né? Ela fala isso pra aquele cara meio carequinha, assim, sabe? A gente morreu e a gente tá no inferno. Isso até tinha passado pela minha cabeça. Você sai disso, né, e você fica apenas com o fato de que o filme é uma alegoria pra você não conseguir tomar uma decisão. Deixa o filme inassistível, deixa o filme uma bosta, deixa o filme ruim. Não. E assim, a partir do momento que o cara decidir que ele vai querer ter o filho, ele vai sair do corredor, ele vai sair desse labirinto, ele vai sair desse pesadelo aí. E não dá outra. É isso. Então filmes querendo fazer terapia com a gente, muito obrigado, eu já faço terapia, não preciso fazer terapia junto com o filme, mas sabe? Mas visualmente eu acho que é um filme muito interessante, ainda assim. Eu acho que o ator principal ele tá muito bem. Os atores todos estão muito bem, né? Assim, eu gostei muito do homem com a valise, mas eu acho que aquele sorriso sinistro dele, assim, realmente causa arrepios. Mas o ator principal, eu não sei, nunca vi aquele menino em nenhum outro filme, mas eu acho que ele tá muito bem. Não sei, eu nunca joguei videogame, né? Fiquei até curioso. Na verdade, assim, eu confesso que eu nem sabia que tinha um videogame. Agora que a Bia falou que existe um videogame que ela já jogou, fiquei até tentado, né, pra depois ir atrás disso. Mas imagino que deve ser uma boa adaptação. Mas fora isso, tá. Eu concordo com o Igor. Assim, agora que vocês falaram que é baseado num videogame, que eu não sabia, algumas coisas fizeram sentido pra mim. Porque aquela cena da água com os ratos, eu fiquei, gente, que do nada, assim. Pra mim não fez sentido com a estética do filme. Então eu fiquei muito confusa com aquilo, mas é super videogame, né? Então, assim, faz sentido. Cara, mas pior que eu acho que isso não tem no videogame. É uma anomalia extra que eles colocaram. O do videogame é bem mais fela da mãe, porque são detalhes
detalhezinhos pequenos, assim, então você tá muito mais passível de não reparar. Mas eles extrapolaram, né? Mas seria a lógica do videogame também. Todo mundo repararia, né? Mas, assim, eu saquei qual era do filme logo no início, quando teve a primeira ligação, aí eu, tá, conflito sobre ser pai. Significa que o filme vai ser ruim? Não, significa que já deu tudo que o filme tinha que dar? Óbvio que não. Mas eu achei muito didático. Eu achei muito na cara, então acabou que o filme não teve nenhum impacto pra mim, assim. E olha que essas coisas de filho, apesar de eu não ter vontade de ter filho, me pegam, porque eu adoro crianças. Mas nada, assim, me pegou no filme. Eu achei ele um pouco arrastado. Eu achei que, apesar das atuações serem muito boas, eu não me importei o suficiente com nenhum personagem pra eu poder entrar emocionalmente naquela história, porque eu não sabia nada sobre eles. Não que eu precise saber a vida toda do personagem. Não é isso, mas não trouxe nenhuma profundidade emocional, na minha opinião. Então, eu achei a ideia legal, eu tava super curtindo no início a questão de ser do ponto de vista dele, né? Eu acho que talvez seria cansativo um longa inteiro dessa forma, mas depois eu senti que não teve muito impacto, assim, apesar de eu entender o que eles quiseram trazer ali, e achei muito legal essa perspectiva que o Diego trouxe da vivência dele no Japão. Eu acho que isso muda muita coisa de como enxergar esse filme, né? Mas eu realmente é um filme que não me pegou em nada. Eu realmente não gostei muito do filme. Achei ele horroroso? Não. Achei ele bom? Também não. E aí eu acho que é isso. Perfeito. Tá certo. Bora então passar para uma outra escolha que, inclusive, a gente já dedicou um episódio completo aqui do acervo. O Igor estava falando, né, de reclamação de quando o filme te explica o que ele quer que você entenda dele, não sei o quê. Foi a única voz contra a unanimidade do filme, que inclusive está concorrendo a melhor filme agora. Eu queria puxar agora a segunda seleção da Bia, um filme que eu achei muito bom, o Diego achou muito bom, e o Igor vai falar o que ele pensa. Pecadores, de Ryan Coogler, de 2025. Bia, filmaço. A gente tá gravando antes do Oscar, mas se bobear, ele vai levar vários. O que levou você a escolher o Pecadores para o nosso episódio? Cara, eu assisti esse filme no cinema sem saber que ele se tratava de um filme de blues. E assim, eu tenho uma banda de rock que é bem puxada pro blues rock. Inclusive fui assistir com o meu melhor amigo da vida, assim, que é da banda também. E aí quando começou a trilha sonora, a gente se olhou assim, tipo, eita, é justamente o que a gente tá ouvindo igual os doidos, pra se inspirar, né, pra se influenciar, pra compor. Eu já sabia dos outros aspectos do filme, de ser de vampiro. Eu gostaria de ver sem, na verdade, a primeira vez gostaria de ter visto sem saber que era de vampiro, né? Acho que ia ter uma surpresa muito louca, porque é meio inesperado. Mas esse filme se tornou um dos meus filmes favoritos da vida. Eu acho ele quase um filme perfeito, assim. Eu assisti ele 2 vezes no cinema. Ele basicamente acompanha esses 2 irmãos, que é o Smoke e o Stack. Que eles 2 são interpretados pelo Michael B. Jordan, né? Que o povo até ficou zoando que era o Michael A. Jordan e o Michael B. Jordan. Eles estão abrindo um bar de blues. E o filme usa muito o blues, não só na ambientação ou na trilha sonora, mas também como desenvolvimento do personagem, né? E eu, assim, porra, como fã de Delta Blues, ver aquilo, fiquei em êxtase. E é isso que você comentou, né? Não que isso seja necessariamente indicativo de qualidade, mas ele bateu o recorde de indicações de Oscar, né? Não, pra mim não à toa, foram 16 indicações. E um filme de horror, há quem acha, né? Que é só um thriller, sei lá, que é um nome gourmet pra terror, mas é terror, pô. E ele foi indicado a 16 indicações, incluindo melhor filme, melhor diretor, Michael B. Jordan também, como melhor ator, roteiro original, canção original, né? Que se não ganhar eu vou pistolar. E o que me marcou muito, assim, é que é um filme que tem uma história original, onde a gente tá numa onda de remake, reboot, sequência, prequela. Cara, é uma história original, única. Pra mim, pega forte a parte da música, né? O tema de blues. Tem comentários super importantes, né? Históricos, raciais, culturais, que elevam o filme, deixam o filme bem mais... com muito mais camadas. Tem mulheres super bem escritas, são mulheres que têm
desenvolvimento próprio, que são complexas. Tem essa questão da performance dupla, né, do Michael B. Jordan, é legal também. E eu vi uma galera falando que é um filme muito pop, que é superficial nas questões que ele aborda, mas eu não vejo isso como um defeito. Na verdade, eu acho importante ter filmes assim também, que sejam bem pop, mas que acabam sendo uma ótima introdução para um novo público a tanto a questão, a reflexões das questões sociais, raciais, tanto quanto musicalmente. Pô, eu fui conhecer o Delta Blues a partir de pessoas que hoje faziam releituras, e aí eu ouvi e falei, cara, que legal isso aqui. E eram releituras mais modernas, e aí em algum momento você pensa, de onde veio isso? Aí você vai pesquisar e você vai conhecer. Então eu acho que se esse filme fez isso com pelo menos, sei lá, uma pessoa, já é demais, assim, é um grande acerto. Enfim, acho ele demais, vou defender, não quero que o Igor fale mal, não vou ser mais amiga dele. É isso. Tarde demais. Não, se você ouviu o episódio, você vai ficar chateado. Eu tenho que ter direito a réplicas se você falar mal. Vai ter. O cinema como porta de entrada. Eu também conheci o Delta Blues no aquele Ghost World, que ele tem um colecionador de discos lá, e aí eu ouvi o Skip James pela primeira vez, acho que foi. E aí comecei a ir atrás também. Eu conheço por quê? Por causa de um filme, né? Então tem isso, né? Tem gente que tá conhecendo blues agora, gente bem jovem, que só por causa do filme tá descobrindo. Eu acho isso bem valioso, né? Sim. Ai, eu amei esse filme. Eu achei muito bom. Eu não acho que nem a Bia falou, ser pop é uma coisa ruim, até porque o horror é pop. O horror é literatura de gênero. O horror é cinema de gênero. Ele é marginalizado. Então, assim, trazer pra uma coisa pop não é ruim, na verdade, é interessante pra ter o entretenimento e ter as críticas por trás, né? O Igor comentou que ele se incomoda muito com filmes que são muito didáticos, que você vira e já deixa claro sobre o que é. E eu também tenho muito isso, mas eu não senti isso com Pecadores. Apesar de já ficar muito claro desde o início, uma das críticas que o filme traz, eu não acho que ela determina o filme, né? Eu acho que muitas coisas costuram ali pelo filme, a questão da música, a questão de identidade, a questão de, nossa, não sei, de ancestralidade, porque o vampirão lá, que eu não lembro o nome, ele canta uma música que é meio irlandesa e teve umas questões de colonização, e aí o que ele tá querendo fazer quando ele chama a galerona lá pra sair, quer transformar todo mundo, é meio uma colonização também, né? E aí é meio uma perpetuação dos ciclos de, não trauma, de abuso, eu acho mesmo. E eu gosto muito daquele ator, o Jack O'Connell, eu acho. Conheci ele vendo Skins, e desde então eu acompanho muito o trabalho dele, eu achei ele muito bom, e eu achei que ele tava muito bom no papel, muito bem. O Michael B. Jordan também foi uma grande surpresa, não que eu achasse ele um ator ruim, assim, eu sempre achei ele um bom ator, mas ali me surpreendeu, eu achei muito legal a cena, que tem a coisa ali meio atemporal das músicas e galera conectada pela ancestralidade musical, achei muito linda. E eu adoro vampiros, eu tenho um fraquinho por vampiros também. E eu achei um filme extremamente divertido, assim, ele é muito bonito visualmente, a trilha sonora, ali aquele final dos vampirões chegando e eles já estão em outra década se vestindo de outra forma, já estão com um comportamento totalmente diferente. Eu achei muito legal esse filme. Eu só assisti uma vez, eu gostaria muito de reassistir ele porque ele mexeu muito comigo num aspecto de arte também, de identidade, e acho que é isso, eu amei muito esse filme, foi uma ótima surpresa pra mim. Eu faço minhas palavras das meninas, eu achei o filme lindíssimo, achei a cena da história da música negra nos Estados Unidos e no mundo maravilhosa, eu achei uma excelente ideia visual fazer aquele medley, né, de músicas, estilos e culturas. Eu achei uma grande sacada de valorização da cultura local, né, da cultura nossa, da nossa cultura. Porque o filme é meio esse embate, né, entre a nossa cultura, né, a cultura deles, dos protagonistas, do diretor, de todo mundo, do artista, né, com a cultura alheia que quer cooptar, que quer invadir, que quer usar, que quer ganhar lucro, né, em cima disso, que quer dominar. Então, eu achei que essa cena foi um grande resumo desse embate, né, ficou visualmente muito bonita, e é um filme também achei de super divertido, legal. A parte vampiresca de terror eu achei mais ou menos, eu achei boa, mas assim, parecida com outros filmes de vampiros, né?
muito na tradição, né? Parecido até um pouco com o Drink no Inferno, mas tudo bem, não estraga o filme. A única coisa que eu não concordo que a Thaís falou foi Michael B. Jordan. Um fez parte da máfia italiana, outro máfia irlandesa, mas eu achei ele, eu me confundi quem era quem. Eu achei mais ou menos a atuação dele. Não achei ele ruim, não, mas pra mim, Delroy Lindo, né? O outro personagem maravilhoso, fantástico, mereceu a indicação. A namorada do, né? Aquela que perdeu o filho, né? A ex-esposa de um deles, um dos irmãos, não me lembro agora o nome, também faz tempo que eu vi. Também achei a atuação dele espetacular, mas não sei por que ele, Michael B. Jordan, tá sendo super valorizado nesse filme. Não sei, sabe? Pra mim, o Ryan Gosling tá maravilhoso, ótimo como Ken, mas a estrela é a Barbie. Pra mim é ela, né? Margot, maravilhosa e perfeita de Barbie. E nesse filme também. Ele, pra mim, não me trouxe muita coisa. Mas, assim, eu achei o filme muito bom. Valeu a pena, super divertido. Bom, agora sim, pra fechar esse filme, por favor, o mais rápido que possível, que quem quer ficar bravo e chateado ouvindo o Igor, tem um episódio inteiro pra ouvir, que a gente já gravou, então, resumão da sua opinião errada. Por favor, prossiga. Exatamente. Não, eu acho que, inclusive, isso deve ser alguma espécie de complô das inimigas, porque vira e mexe esse filme, ele volta a ser o assunto, e então eu acho que a conspiração vamos cancelar o Igor, cadê? A gente tem que achar um pretexto, então vamos colocar ele pra falar mal do Sinners, que é um filme que todo mundo gostou, todo mundo achou genial, todo mundo achou, assim, a última Coca-Cola do deserto, e assim, deixando novamente, tentando, né, eu sei que é impossível, eu sei que essas palavras que eu vou falar agora, assim, vão entrar por um ouvido e sair pelo outro, né, mas assim, eu vou tentar mais uma vez. Eu não achei o filme ruim, eu só não achei ele genial. Eu só não achei essa coisa toda que as pessoas estão falando, assim, uau, Sinners, melhor filme de horror da década, o melhor filme do ano, vai ser o filme mais indicado. Assim, não, bom, isso é um fato, né? Esse foi o filme mais indicado ao Oscar, né? Na história dos Oscars, né? Isso não tem como negar, né? Mas, assim, olha só, o fato de ele ter sido indicado a tantos Oscars é um atestado de qualidade. Esse filme é maravilhoso, ele é genial. E eu achei um filme bom, assim, eu achei um filme tão bom que, inclusive, recentemente, eu indiquei ele para um grupo de alunos que eu tenho, né? Em sala de aula. A gente estava falando sobre música, e entre outras coisas a gente começou a falar sobre blues. Eu perguntei, gente, vocês já assistiram Sinners? É um ótimo filme para vocês entenderem, assim, a cultura do blues, o que foi o começo do século XX. Então, assim, eu indiquei o filme, né, dizendo que era um bom filme para aquelas pessoas que gostam de música, que gostam de blues, que querem entender um pouco, assim, a cultura, não apenas a cultura afro-americana, mas a cultura americana de forma geral, né, no começo do século XX. Assistam Sinners, que eu acho que vocês vão gostar. E é um filme de entretenimento muito bem feito por um excelente diretor de cinema de entretenimento, Ryan Coogler. Mas aí eu irrito. Eu irrito as pessoas quando eu falo assim, sabe, tipo, tá, não, mas eu só achei esse filme bom, né? Eu não achei ele maravilhoso. A única coisa, assim, sabe, que talvez, assim, não tem nada que vocês falaram aí a respeito do filme que eu vou dizer assim, sabe, não, ó, você disse que é bom e é ruim. Não, sabe, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, sabe? A única coisa que talvez eu discorde, aí eu faço das palavras do Diego minhas palavras, assim, realmente eu não achei Michael B. Jordan genial. Eu acho que ele é muito provavelmente o melhor ator da geração dele, né? Muito melhor que os Timothée Chalamet da vida. Eu acho que ele tá ótimo, no Pantera Negra, por exemplo. Eu acho que ele tá ótimo. No Creed, eu gostei dele no Creed. Sabe que não é um grande filme, mas eu acho que ele tá muito bem no filme. Eu acho que, inclusive, ele é se não fosse o melhor, ele é o único real motivo pra você assistir o Creed, né? Porque o Creed não tem nada demais aquele filme, né? Mas tem a atuação dele, né? Que eu acho muito boa. E eu acho que ele só tá bem nesse filme, sabe? Assim como o Diego, eu ficava me confundindo. E eu assisti o filme 2 vezes. Eu ficava me confundindo, assim, sabe? Mas tá, é o gêmeo com o chapéu azul, aí tem o gêmeo com o chapéu verde, mas não era o outro, eles trocaram de lugar agora. Eu não achei a interpretação desse, assim, pra um ator que tá fazendo um papel duplo, eu achei que é basicamente a mesma coisa que ele tá fazendo, nos 2 papéis. Ele não diversificou muita coisa. Mas, enfim, isso também não é motivo pra não gostar do filme, sabe? E eu não deixei de gostar do filme por causa do Michael B. Jordan. Falando em inferno, já pra fechar agora sim, falando em apressar o capeta no inferno, vou falar da minha última seleção. O filme que eu acho que é o mais despretensioso, assim, quanto a conteúdo. Dos 2 que eu selecionei, pelo menos, eu sei que é, né? Mandy, de 2018, com o Nicolas Cage. Eu queria que tivesse um filme do Nicolas Cage, que eu sou fã dele, em algum momento dessa lista, né? Eu pensei até Long Legs, talvez, mas é um filme que eu achei não tão bom, apesar de que eu achei ele muito bom, o Nicolas Cage nele. E Mandy, eu falei, vamos pegar um filme com uma estética meio heavy metal, sabe? Tem um filme com uma estética bem blues, vamos ter um meio rock and roll. Eu gosto muito do diretor. Panos Cosmatos. E eu queria um filme que eu apreciasse, assim, puramente esteticamente, que você consegue ver até sem som, sem volume nenhum. E eu falei, já que eu escolhi um filme, assim, mais
que trata temas bem atualizados e tal, contemporaneidade. Deixa eu falar um de terror que seja um filme meio bem atemporal mesmo, né? É um filme de vingança, os motoqueiros lá sequestram e matam a mulher do Red, que é o Nicolas Cage, a Mandy do título, né? E se acompanha, né, uma história quase Conan o Bárbaro contemporâneo, assim, uma missão medieval, assim, dele indo atrás deles e vai passando pelos diversos níveis de dificuldade até chegar no final para pegar o vilão final, né, o líder da seita que tinha matado a Mandy. É isso, é um filme que eu acho que não tem nada demais, assim, de grandes temas a serem debatidos, né, mas eu acho que a estética dele, eu adoro ele, eu acho muito bonito, gosto muito da vibe desse filme, sabe? É um filme que você entra no filme de uma maneira quase irracional, eu diria, né? A gente já falou de alguns filmes no podcast assim, né? O próprio filme lá do Ken Russell, que a gente falou, na temporada de Realidade e Ficção. Altered States. Altered States. É um filme que vira um clipe às vezes, sabe? Quase um clipe do DMTV, assim. E é por isso, é uma recomendação, uma dica puramente estética e por apreço ao Nicolas Cage que eu fiz essa seleção. Gente, eu acho que eu tava muito sóbria pra ver esse filme. Eu fiquei assim, meu Deus. Ele começa muito denso, né? Na verdade, ele inteiro é muito denso. A atmosfera densa, parece que o começo é todo um diálogo dos elfos do Senhor dos Anéis, que tudo é falado com muita profundidade. Isso fiquei com um pouco de preguiça, é a parte que eu menos gosto no Senhor dos Anéis. Mas assim, ele é um filme visual, né? Um filme estético. Ele tem cores muito interessantes, tem uma vibe meio Dario Argento, né? Vermelhão, sei lá. É um filme da estética. Aí eu percebi algumas coisas que eu não sei se foram intencionais, tipo uns monstrengos, meio vibes Hellraiser, né? Não sei se considera isso uma homenagem, né? Tem uma cena ali também, o Massacre da Serra Elétrica, quando eles têm aquela batalha de serra elétrica. Por isso que o cara é... Qual é a profissão dele? Lenhador, sei lá? Lenhador. Só pra ele saber usar uma serra elétrica. Né? E aí todo mundo no filme com a pupila dilatadaça, mano, gigantesco, assim, bad trip total. Eu achei que o filme dá uma melhorada. Assim, eu não gostei, gente, do filme, mas eu achei que ele dá uma melhorada na segunda metade porque ele perde... Parece que ele começa a se levar menos a sério. Eu achei o começo assim, caramba, que coisa séria. E aí na segunda parte é o Nicolas Cage sendo ele mesmo, né? Full pistola, bebendo de cueca no banheiro. Cara, o Nicolas Cage, esse homem, ele sempre fica cômico, né? E você fica se perguntando se era pra ser cômico ou não. Eu nunca vou esquecer aquele filme A Cor que Caiu do Espaço, sei lá, que ele tá fazendo que ele tá completamente deslocado do resto do elenco na questão de tom, assim, tá todo mundo fazendo uma coisa e ele assim, foda-se, eu vou pirar aqui o cabeção, e todo mundo levando super a sério. Ele tem uma fazenda de lhamas, assim, né? E caiu um meteoro lá na casa dele. Caraca, muito engraçado. É isso, eu tava muito sóbria pra apreciar esse filme devidamente. Quando terminou eu fiquei feliz, eu tava já não aguentando mais. Mas assim, esteticamente, show. Parabéns. Perdão. Nossa, desculpa. Só pra vocês saberem, eu sou o que talvez o mais sóbrio aqui do grupo. Nunca consumi nada, mal bebo. Então é só mau gosto mesmo. Eu amei a atuação do Nicolas Cage nesse filme, gostei muito. Eu acho que o Nicolas Cage, ele, tadinho, né? Ele fez tanto filme ruim, né? Ele fez tanta atuação, tanto overacting, em tantos filmes ruins que não mereciam a atuação dele, que realmente a imagem dele perante né, a maioria da população cinéfila mudou muito, né? Mas eu ainda faço questão, talvez como o Felipe, assim, de lembrar dele, sabe, de Arizona Nunca Mais, de Feitiço da Lua, de Despedindo em Las Vegas, sabe? Ele tem atuações na história, adaptação espetaculares, ele consegue ser um bom ator, maravilhoso ator, fantástico. Dream Scenario, adorei esse filme, muito bem. Então quando ele escolhe um filme que desafia realmente ele e que permitem que ele, ao contrário, as duas coisas, né, que permitem que ele utilize, né, a criatividade dele, mas ao mesmo tempo limite de alguma forma, e se deixar ele completamente solto e maluco e louco, também vai ficar muito ruim. Eu acho que quando ele é bem dirigido, resumindo, ele é um ator espetacular, maravilhoso. Eu acho que nesse filme ele tem cenas realmente geniais, assim. E é uma coisa, é claro, né, a nossa opinião, minha e do Felipe, né? Eu acho que a cena dele no banheiro é uma cena maravilhosa, que vale o filme inteiro. Mas que, resumindo, eu acho que esse filme, eu nunca fui muito fã de heavy metal, eu nunca fui metaleiro e tudo, mas esse filme tem uma estética bem pronunciada e bem escolhida, selecionada.
o diretor, ele é um cara realmente que ama o estilo de música, o estilo de filme, e o Panos Cosmatos é doidão também, drogadão, sabe? Aquelas drogas que vai para outros níveis da realidade, sabe? Então, realmente, eu acho que esse filme, para quem usa, para quem gosta daqueles tipos de alucinógenos, né? De você entrar em contato com outra realidade, de você percorrer caminhos cerebrais que você não percorreu antes, é muito perfeito, maravilhoso esse filme, realmente. Sabe, assistir esse filme sóbrio total é uma experiência que talvez só o Felipe consiga apreciar lá nas profundezas do coração e do cérebro dele, Felipesco. Eu gosto, eu acho esse filme interessante, divertido. Também não acho ele maravilhoso, espetacular não, mas eu acho ele um filme que gerou ótimas discussões no nosso episódio que a gente fez, né, na sala de projeção. Eu tenho um negócio com o Nicolas Cage, porque assim, eu acho ele muito comédia, tudo que ele faz. E quando eu tava no ensino médio, uma vez, eu fui com a turma lá para o negócio de informática, laboratório, e algum imbecil instalou um programa no computador que todas as imagens de qualquer site era uma foto diferente do Nicolas Cage. E, cara, a gente não conseguia tirar isso, e desde então eu não consigo levar ele a sério, assim, não que eu conseguisse antes, né, mas esse é muito bom. Esse filme eu assisti com meu irmão a primeira vez uns anos atrás, e foi o que a gente comentou, a gente falou, velho, a gente tinha que ter comido um cookie, porque, assim, esse filme é muito maluco. Mas eu gostei, assim, eu acho o filme super divertido. Eu concordo com a Bia que a segunda parte dá uma melhorada, porque no início tinha uns diálogos tão intensos que eu ficava, o que eu tô assistindo? Assim, eu olhava pro meu irmão e a gente ficava, o que é isso? Mas eu gostei esteticamente, ele é muito interessante, a trilha sonora também. Me lembrou aquele Neon Demon, não sei se vocês já viram, mas que é total pela estética, assim, né? O Suspiria mesmo, óbvio que outra pegada, mas que eu acho que esse filme vale super a pena pra ser assistido. Eu acho ele meio longo, mas no geral eu gostei desse filme. Eu não tenho muito a falar, porque eu não acho que ele é um filme profundo, eu acho que ele é um filme pra você assistir e falar, né? Foi uma experiência. Mas eu gosto desse filme, eu achei ele bem divertido. É mais legal falar sobre ele do que assistir. Discordo totalmente. Eu só queria, Felipe, te dar total e restrito apoio nessa sua escolha. Inclusive, você escolheu esse filme antes de mim, e isso era uma das minhas escolhas, né, óbvias, né? Porque eu amo de paixão esse filme. Eu tenho um amor, assim, desesperado, desgraçado por esse filme. E em minha defesa, eu sempre gostei desse filme, desde a primeira vez que eu assisti esse filme. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu estava absolutamente sóbrio. Mas ao longo dos anos, eu assisti esse filme em diversos estados alterados de consciência. Eu tenho que dizer que, assim, a cada vez que eu assisto ele só melhora esse filme. Assim, pra mim, esse filme, como, né, representante desta classe, né, nefasta, que o Diego não gosta tanto, né? Os metaleiros, né? O Dorme Sujo. Esse filme, pra mim, eu acho que é a encarnação do sludge. É uma coisa bem... É um filme sujo. Ele passa essa vibe de ser sujo. A imagem é toda granulada, as cores são estouradas, assim. Parece que foi feito por um moleque de primeiro grau que tá aprendendo ainda a usar a câmera. E eu acho isso extremamente charmoso no filme. O filme é totalmente bonkers, assim. Eu concordo com vocês, assim. Os diálogos, né? Naquele momento que ele tá falando com Bill Duke, assim, sabe? Tipo, what you're hunting? Sabe? Tipo, ele... Some crazy evil! Sabe? É tudo muito over the top. É tudo muito estourado, como as cores do filme. E eu amo isso profundamente, sabe? Eu adoro esse filme. Eu adoro esse exagero do filme, assim. Eu adoro o fato do filme ser longo e lento e sujo e grande. E quanto a não ser profundo, eu não sei, sabe? Pode ser que talvez eu tenha assistido esse filme demais sobre o efeito de certas coisas, mas eu acho que esse filme é um desses filmes de vingança, desses revenge movies, metafísico, num sentido meio, me lembra assim, sabe, tipo esse grande cinema daquele chileno, outro cineasta que ninguém gosta, mas que eu adoro, né, o Alejandro Jodorowsky, é o Topo, por exemplo, que é um western metafísico, assim, sabe, é um cara desafiando várias pessoas no oeste, é uma coisa muito fálica também, assim como esse filme, é muito macho, sabe, mas tem um viés transcendental, tem uma questão religiosa, tem uma questão metafísica aí, sabe? Eu acho que o Mandy é a mesma coisa, assim. Eu acho que começa como sendo simplesmente mais uma história de um cara querendo vingar o assassinato da esposa ou de um ente querido, e ele acaba descambando pra uma outra coisa que é realmente, assim, uma viagem, assim, eu não vou discordar de vocês, é uma viagem quase surrealisticamente religiosa, assim, o final, ele naquela igreja e ele falando pro Linus Roach, assim, agora eu sou seu Deus, aí quando ele sai, a igreja começa a queimar e cair. Cara, isso pra mim, é quase que uma metáfora do início de uma religião, uma nova religião surgindo. Eu não sei, eu amo esse filme
de paixão. Eu achei uma excelente escolha e eu gravaria um outro episódio, né, só pra esse filme, porque eu achei ele muito bom. Então, pessoal, depois dessa travessia toda aí que a gente teve, falando dos nossos grandes favoritos, só antes de dar o tchau final mesmo, só perguntar rapidamente assim, se você se surpreendeu com algum filme e se você se decepcionou muito com outro. Por exemplo, Thaís, teve algum que surpreendeu você? Teve algum que decepcionou você? Fora dos que você escolheu, claro. Eu acho que me decepcionou. Nenhum chegou a me decepcionar em questão de expectativas. Mas o que eu menos me engajei foi o Exit 8. E o que eu mais gostei, tirando os meus, né? Eu acho que foi o Sinners. Mas eu já tinha assistido, né? Eu só acho que foi, de todos, o que eu mais gostei. Muito bom. E Bia, aproveitando também nossa outra convidada, esses filmes que você teve que assistir agora pro especial, teve algum assim que te surpreendeu positivamente ou negativamente também? Eu amei o Raw. Acho que foi o meu favorito, tirando os que eu tinha sugerido, né? E eu fiquei chocada com o quanto que eu odiei o Jack, The House That Jack Built. Perfeito. Diegão, você, algum que você surpreendeu você positivamente ou negativamente? Eu gostei muito de ter visto inteiro, com atenção, concentração, o Raw. Adorei a indicação da Thaís, né? Adorei ter visto esse filme. Eu acho que ela é uma diretora que tem muito futuro, que devia continuar fazendo esses filmes originais dela, radicais, sabe? Subversivos, corajosos, body horror, né? Eu acho que ela talvez seja a sucessora do David Cronenberg no mundo. Adorei Raw. E realmente fiquei meio decepcionado com o Lars von Trier. Não porque o filme seja horroroso, né? Não é isso que o Igor tá pensando, mas assim, eu achei que tem outros filmes dele que me causaram mais impacto e mais desagradabilidade e horror e anticristo e outros filmes assim que eu fiquei assim com bastante mal-estar e achei difícil de ver, muito impacto. Mas esse filme da casa do Jack, eu achei ele meio chato, eu achei ele meio assim, meio sacal e um pouco pretencioso realmente, e eu fiquei meio triste por ter sido esse filme testamento dele, sabe? Eu acho que ele merecia um último filme bem melhor do que o Jack, bem melhor, com certeza. Não é um filme ruim, mas é um filme dele bem abaixo da média dele. Ele já fez filmes bem melhores, bem mais impactantes, bem mais artísticos e lindos, né? Esse filme até eu acho que ele foi meio didático até. E o Igor reclama tanto de ser didático. Eu achei ele bem preso, né, às convenções literárias e ícones e fotos e imagens da história recente e antiga da cultura. É isso que eu tenho a dizer, e eu amei esse episódio, adorei, é longo e tudo, mas eu adorei demais a gente debater com elas, com a Bia e com a Thaís. Achei que ficou super rico, cheio de pontos de vista e discordâncias, concordâncias. Eu acho que é um prato cheio para os nossos ouvintes, eu acho que vai ser um sucesso absoluto e tomara que traga também bastante gente para o canal delas, que é um canal que realmente vale muito a pena, é um canal que merece mais fãs ainda. A gente precisa de qualidade, de discussão sobre filmes de horror, né? E falar sobre filmes de horror. E é tão bom encontrar pessoas que você pode falar e conversar sobre filmes de horror, que adoram também, sabe? É uma delícia. Então, tomara que pessoas conheçam o canal de vocês. Mais ainda. Igor, você se surpreendeu com algum dos filmes que a gente viu hoje? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, eu vi as pessoas comentando Raw. Eu não me surpreendi porque eu já tinha assistido o filme. Inclusive, eu acho que eu assisti o Raw, se não me engano, antes do Titane, né? E eu já gostava muito do Raw, já gostava muito do trabalho da Julia Ducournau. Não me surpreendi porque já era um filme que eu adorava, assim. Agora, um filme que realmente eu não tinha assistido e eu fiquei surpreso, até mesmo porque, como eu já falei pra vocês, né? Eu tinha assistido o remake e eu odiei, né? A versão americana. E a versão original dinamarquesa não ser muito superior, é um filme muito bonito. É o Speak No Evil, que eu achei fantástico, aquele final dele impactante. E um filme visualmente muito bonito também. Agora, em termos de decepção, o Exit 8 não foi exatamente uma decepção, é porque eu acho que ele começa muito bem, ele tem uma premissa muito boa, ele tem cenas muito boas, mas, né, quando a metáfora fica muito óbvia, ele perdeu um pouquinho o interesse. Agora, talvez, assim, o filme que eu menos gostei, eu já falei isso no começo do episódio, né? É um que é tão esquecível que eu esqueci o nome dele agora.
É o slasher da família, que é... Como é que é o nome disso? You're Next. You're Next. You're Next. Pronto. Feita a minha crítica. Tinha até esquecido o título do filme aqui. Por quê? Porque ele é uma bosta? Porque ele é de má qualidade? Não, ele não é de má qualidade, mas ele é isso, assim. Eu achei ele esquecível, assim. Não me trouxe, assim, sabe, nada particularmente divertido ou nenhuma grande ideia. Nenhum filme precisa ter grandes ideias, sabe? Não é isso também que me atrai no filme, as grandes ideias. Mas ele tem que ter alguma coisa. Ele tem que ter alguma coisa de especial, de excepcional, pra que eu lembre dele e eu queira revisitá-lo depois. E esse filme, apesar de ser um filme feito com qualidade, com boas atuações, tem cenas competentes, ele não me trouxe nada de excepcional, assim, sabe? Não sei por que eu revisitaria ele depois, assim, sabe? Então, talvez tenha sido o filme mais fraco. Perfeito. Agora sim, aproveitando, queria agradecer a presença da Bia e da Thaís. Eu sou assinante do Que Horror. Eu acho que é um canal que tem tudo pra explodir muito mais do que já tá. Como a gente tem um podcast de cinema de gênero, então, todo mundo que tá ouvindo aqui, com certeza vai gostar do canal também. Vou botar o link lá na descrição, vou postar no nosso Instagram, então é garantia, sabe? Não é nem opinião. Se você curte o acervo, você vai adorar o Que Horror. E agradeço por terem vindo aqui. Foi mau jeito, né? A gente vai ter que fazer um mega episódio em 2 partes. A gente nunca tinha feito um episódio com convidados, então a gente não tinha noção da baleia que a gente ia construir aqui de 3 horas e tanto de gravação. Mas, espero que vocês tenham curtido e tenham se divertido aqui com a gente. E, por favor, se despeçam dos nossos ouvintes e promovam, divulguem o seu canal, por favor. Podemos começar pela Bia? Gente, obrigado por receber a gente, pelas palavras. Foi muito legal conversar sobre todas essas obras com vocês, né? Eu conheci uns filmes novos com essa lista que a gente fez e fiquei muito surpresa positivamente. Revi alguns que eu já gostava muito também. Então, foi muito gostoso. Sigam lá o Que Horror, se vocês gostam de conteúdo de horror, ouvintes. A gente fala muito sobre filmes, fala sobre literatura, séries, fala sobre teoria, tem vídeos ensaios, então é bem amplo assim nesse sentido. A gente também tem a opção de membros, que inclui a participação no nosso clube do livro de terror, que cada mês a gente escolhe um livro em conjunto, né, e lê e discute em live depois. Tem sido bem interessante. A gente já fez a primeira live, foi bem legal. Pra quem gosta de rock, segue minha banda também, Banda Malice. Malice é Alice com M na frente. E é isso, muito obrigada, vocês são muito legais. Espero que a gente colabore muito mais aí daqui pra frente. Um beijo. Com certeza. Thaís, valeu também, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, achei muito rica a troca que a gente teve aqui, filmes muito interessantes que talvez eu não tivesse assistido se não tivesse esse incentivo, né? A Bia falou basicamente tudo de importante. A gente tá lendo agora Vespero, da Erika Barrios, pra próxima live do Clube do Livro. Eu sou escritora, eu escrevo coisas de horror, contos, tenho romances publicados também, o Adrenalina Sombrio, que se esconde nas sombras. Se alguém quiser acompanhar nosso Instagram, Que Horror Canal, e também a gente individualmente, a Bia tem a banda dela, tem meus projetos também. Muito obrigada, foi muito legal. As 3 horas passaram voando. Que bom. Igão, agora sim, dê seu adeus pros ouvintes e pras convidadas, e depois já emenda o Diegão. Gente, é sempre ótimo conversar, assim, cavalheiros que me aturam já há algum tempo, assim. Muito obrigado, sempre ótimo conversar com vocês. Senhoras, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu vou falar uma coisa que eu não falo de graça, assim. Porque assim, eu sou um grandíssimo nerd de vídeos e video essays. Eu assisto vários canais ligados a cinema de gênero, cinema de forma geral, mas especificamente cinema do horror. E atualmente tem 2 canais que eu assisto que eu não perco nenhum lançamento. Um deles é o do Ryan Hollinger, é um cara lá da Irlanda que faz uns video essays mais ou menos longos, assim, sabe, de 20 a 30 minutos sobre filmes de horror. E o outro é o Que Horror, o canal da Bia e da Thaís. Eu não perco nenhum vídeo que sai. Recomendo enormemente para quem ainda não conhece esse canal que vá e assista e curta o trabalho delas, que é excelente. Inclusive, agora nesse momento eu tô lendo um livro que foi uma recomendação do canal, né, que é o Gótico Tropical. Eu tô no comecinho ainda, né, mas que eu fiquei sabendo da existência desse livro através do canal da Bia e da Thaís. Então, assim, gente, pesquisa excelente, material de muita qualidade, assistam Que Horror. Obrigado pela audiência, até a próxima, e é isso. Um grande beijo e ótimos filmes para todos nós. Também acho, pessoal, vamos aumentar nossa comunidade de amantes, né, do horror e da literatura de horror, da história do cinema de horror. Vamos conversar mais, né, vamos ouvir mais uns aos outros, e estou muito feliz com esse episódio, adorei a nossa discussão, claro, como sempre.
Um abraço, um beijo a todos. Muito obrigado a Bia e a Thaís pela participação. E foi fantástico, foi muito legal. Um abraço. É isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas com um episódio sobre One Battle After Another, uma batalha após outra. É isso aí, valeu!